Questão 6, então, pessoal do Colégio Militar de Fortaleza. Eu particularmente adoro essa questão, tá? Eu vou dizer por quê. É uma questão clássica de Colégio Militar, onde a gente tem aqui uma mistura de frações com porcentagens, né? E ainda tem uma baita de uma interpretação que vai ser necessária a gente ter aqui na hora de escolher uma das alternativas, beleza? Então vamos lá, vamos começar essa questão. Essa questão aqui, ó, a primeira coisa que a gente tem que ter bem claro na nossa cabeça, tá? Qual é a pergunta? O que ele quer saber nessa questão aqui? Então, vou ler para vocês a questão. Vamos lá. Para o desfile cívico-militar de 7 de setembro, o Colégio Militar de Fortaleza precisou deslocar o batalhão escolar para a Avenida Beira-Mar. Esse deslocamento, né, ele foi realizado utilizando-se 18 ônibus com 50 lugares cada um. Em um terço dos ônibus, 10% dos lugares ficaram livres. Em 3/4 do restante dos ônibus, né, 2 lugares ficaram livres em cada um. E nos demais ônibus ficou um lugar livre em cada um. Pode-se afirmar que o efetivo deslocado poderia ter sido transportado em... E aqui diz a quantidade de ônibus, galera. Então, o básico que a gente precisa saber para poder escolher aqui qual das alternativas é qual foi o efetivo deslocado. Quantas pessoas foram levadas, tá? Então, a gente vai começar organizando a informação. Como é que a gente vai fazer isso? A gente sabe que o total, né, eram 18 ônibus, tá? Então, aqui, ó, cada um tinha 50 lugares, tá? Então, um terço dos ônibus, ó, primeira parte do problema. Um terço de 18, né? É 18 dividido por 3, que vai dar 6 ônibus, ok? Então, em 6 ônibus, 10% dos lugares ficaram livres. Galera, olha só, vamos pensar o seguinte, tá? Se 10% dos lugares ficaram livres, então quer dizer que 90% foi ocupado. Faz sentido? 90 mais 10 dá os 100% que a gente precisa, né? Então, eu sei que aqui nesses 6 ônibus, 90% de 50 lugares, que cada um tem 50 lugares, ficaram ocupados. Vamos fazer essa conta aqui, então. Vamos ver quanto é que dá isso aqui. Olha só, 90% de 50 lugares, tá? Dá para cortar um zero, mais um zero e mais um zero. Que maravilha, deu para cortar todos os zeros, ó. 5 vezes 9, 45 lugares. Então, botar aqui lugares, tá? Para depois a gente não se perder. Então, são 6 ônibus vezes 45 lugares em cada um. Então, a gente vai ter aqui o resultado 6 vezes 45, pessoal, tá? 6 vezes 45. Esses aqui carregaram 270 pessoas. Ok? Não vou fazer essa conta aqui do 6 vezes 45, senão o problema vai ficar muito extenso, porque esse problema já é bem extenso, tá? Então, a gente já está fazendo ele bem passo a passo. Aqui, 6 vezes 45, 270. Essa é a primeira parte, né? Vamos para a segunda parte. Aqui, segunda parte. Essa é a melhor forma de tu organizar a resolução de um problema, tá? Então, lá vamos nós, ó. Em um terço, que já foi aqui, né? Ficaram livres em 3/4 do restante. E aqui aparece uma palavrinha, aquela palavrinha clássica, ó, pessoal, que eu sempre falo para vocês, do restante, tá? Então vamos ver o seguinte, ó, eram 18 ônibus, 6, né, na primeira parte do problema, então são 3/4 do restante, que são 12 ônibus, né? Já eram 18 no total, já calculamos 6 deles, sobram 12. Então o restante nesse caso é 12, tá? Então olha aqui, ó, 3 vezes 12, pessoal, vai dar quanto? 3 vezes 12, 36. Aqui embaixo tem o número 1, 4 vezes 1, que vai dar 4, e 36 dividido por 4 vai dar 9. Então, estamos falando aqui de 9 ônibus. 9 ônibus, tá? Agora, então, vamos voltar aqui. Em 3/4 do restante, 2 lugares ficaram livres em cada um. Galera, se a gente sabe que eram 50 lugares em cada ônibus, né? Diz aqui, ó, 50 lugares em cada ônibus, e 2 ficaram livres, então 9 ônibus vezes 48 lugares ocupados, né, pessoal? Ó, eram 50, 2 ficaram livres, então temos aqui 9 vezes 48, que dá um total aqui de 432 pessoas levadas aqui nesses ônibus, ok? 432 pessoas. Continuando, deixa eu ver aqui o que mais. Ok. Nos demais ônibus ficou um lugar livre em cada um. Olha só, vamos dar uma olhada aqui. Vamos dar uma retomada. Problema longo, hein? Vamos dar uma retomada. Deixa eu pegar outra caneta, pera aí. Uma retomada aqui, ó. Primeira parte, já tínhamos 6 ônibus utilizados. Na segunda parte, pessoal, utilizamos 12 não. Esquece isso aqui. 9 ônibus, ó. 6 ônibus mais 9 ônibus, tá?
A gente tem um total aqui, então, né, de 9 mais 6, ou 6 mais 9, 15 ônibus utilizados. Não esquece que eram 18 ônibus, então quando ele fala no restante ali, nesse último restante, na terceira parte do problema, a gente está falando de 3 ônibus, que é o que falta ainda, tá? Então, 3 ônibus aqui, 3 ônibus. Por quê? Porque foram 6 na primeira parte, 9 na segunda, então falta 3 para completar os 18 ônibus que tinha, tá? Bom, continuando aqui então, olha aqui, nos demais ônibus ficou um lugar livre em cada um. Então são 3 ônibus, né? Vezes 49 pessoas. Por que 49? Porque é um lugar livre em cada um e cada ônibus tinha 50 lugares, né? Então 49 pessoas em cada ônibus, tá? Então aqui a gente vai ter 3 vezes 49, pessoal, que vai dar 147. 147 pessoas. Vou botar aqui. Beleza? Agora, para a gente saber, lembra que a gente tinha que saber o total de pessoas para poder escolher uma alternativa, né? Para a gente saber o total de pessoas, vou botar aqui. O total, a gente vai fazer o quê? 270 mais 432 mais 147, a gente vai saber o total aqui, ó, 789. Então aqui vai dar 9, deixa eu botar mais para cima. 9 aqui. 7 mais 3, galera, vai dar 10, mais 4 são 14. Então aqui, tá? E agora, 2 mais 1 são 3, mais 4, 7, mais 1, 8. Então, 849 pessoas é o total, tá? 849 é o que foi transportado. Agora a gente volta para as alternativas e vê o seguinte, ó. Pode-se afirmar que o efetivo deslocado para a Avenida Beira-Mar poderia ser transportado em 16 ônibus. Tá vendo que tem 16, 16, 16 e 17, 17, 17? Primeiro eu tenho que saber quantas pessoas carregam 16 ônibus. Então, olha só. Deixa eu botar aqui em laranja, tá? 16 ônibus é 16 vezes 50, né? Galera, porque 50 lugares cada ônibus, né? Então, 16 vezes 50 vai dar 800 pessoas. Ou então nós temos 17 em algumas das alternativas, que dá 17 vezes 50, 850 pessoas, né? Então, vamos ver aqui, ó. Então, 16 ônibus e sobraria exatamente um lugar livre, galera. 16 ônibus não dá para marcar porque 16 vezes 50 dá 800 pessoas e a gente já calculou aqui que o total de pessoas é 849, tá? Então, se fosse transportado em 16 ônibus, nós teríamos 49 pessoas que não iriam, né, não poderiam ser deslocadas porque ia faltar ônibus, beleza? Então, nós temos o quê? É 17 ônibus, que 17 vezes 50 pessoas dá 850 e sobra exatamente um lugar, tá vendo? São 849 pessoas. Aqui sobra exatamente um lugar dentro de um ônibus, que tem um lugar a mais aqui. Então vamos ver a alternativa correta. 17 ônibus e sobraria exatamente um lugar livre em um ônibus. Foi o que eu falei. Vamos ver a letra E. 17 ônibus e sobrariam 2 lugares. Não, né, pessoal? Olha só. Total de pessoas 849 e o ônibus leva 850. Então sobra um lugar. Então a questão 6 aqui vai ser letra D, né, de Dinamarca. Só marcar então, beleza? Questão 6, letra D. Vamos lá para a questão 7.